Boa tarde. Estamos começando então mais um laboratório de vídeo. Então a gente vai gravar o piloto 2, cujo tema é diálogos entre gerações. E para o debate de hoje, temos aqui 4 pessoas, onde a ideia nessa nossa discussão é pensar como que é a juventude através do tempo, do espaço e na história. Então a gente vai ter o Thales, a Vanessa, o Pedro e a professora Emília, onde cada um deles, através dos processos que eles observam sobre juventude, ou quem sabe até mesmo uma reflexão do seu período de juventude, vai contribuir com esse debate, cuja função será entender. Se a gente fala que não existe a juventude, e sim as juventudes, como será que essas gerações, elas se falam? Há o diálogo? Ou, melhor dizendo, e os conflitos, como eles são resolvidos? Ou, isso é, se eles existem, né? Porque hoje em dia tem uma série de discussões acerca disso. Então, estamos abrindo então nosso programa de hoje e vamos começar nosso debate. Vou começar então com a professora Emília. Professora Emília, vamos falar um pouquinho sobre juventude. A senhora é socióloga, né? Professora, fazendo uma análise sociológica da coisa, pensando a juventude nesses últimos 30 anos, vamos pegar aquele conceito geracional, que a gente vai trabalhar o conceito de 30 anos. Na sua opinião, como educadora e como socióloga, houve diferenças? E se houve diferenças, essas diferenças foram no sentido biológico, ou foi no sentido político, ou tem algum outro elemento importante para a gente refletir sobre essas mudanças? No primeiro momento, boa tarde a todos. Na realidade, assim, eu tenho um período de experiência bastante considerável, né, dentro daquilo que são 30 anos de magistério, então cabe bem esse tema para que eu possa discursar sobre ele, porque, na realidade, eu vivi essa situação dessas 3 gerações. E elas não é apenas uma mudança, ela é uma mudança gritante dentro das gerações que foram períodos de processos cultural, político e social. A família mudou, a sociedade mudou e o jovem mudou. Então, é assim, um período de muita mudança, onde nós, professores, alguns nos adaptamos e outros quase que estão estagnados dentro do seu processo arcaico, né? Infelizmente, isso cria situações de conflito muito sérios, principalmente dentro de uma escola, que é o meu tema, que eu acredito que todos devam ficar interessados com relação a isso. O jovem não entende a estagnação daquele professor, mas o conteúdo dele ele tem muito mais do que os de hoje. O professor de hoje está muito menos preparado na questão conteudista, vamos dizer assim. Já o professor jovem, ele tem uma experiência e uma facilidade com o jovem muito maior do que o professor que tem uma certa experiência e que não conseguiu evoluir. E, num outro ponto, temos muitos professores que conseguiram, graças a Deus, evoluir, crescer dentro desse processo de mídia, de transformação de vida do homem. O jovem, fisicamente, mudou, e mudou muito. O jovem, sexualmente, mudou, e muito, né? Culturalmente, ele regrediu. Eu acho que só nesse aspecto é que o jovem, nosso jovem, tanto da escola pública como da escola particular, ele regrediu. Então, são N temas que aqui ficaríamos por horas, e eu tenho que me conter porque eu falo pra caramba. E dentro desse processo, o que leva a coisa mais grave é o sexo precoce, porque hoje meninos de 10, 11 anos estão fazendo amor e estão engravidando, tanto ele como ela, porque eu vejo uma gravidez não só da menina, mas dele, que cria sérios problemas familiares, a família não dá abrigo, não dá suporte. Então, isso é muito gritante. E nós não estamos acompanhando. A sociedade não está acompanhando. A sociedade está perdida.
Porque hoje, quando você entra em sala de aula, ninguém olha para você. Na minha época, bilhões de anos atrás, tá? Quando o professor entrava em sala, levantávamos todos, e um silêncio mortal. Hoje, você briga com o celular antes de começar a dar aula. Tem-se que resolver essa questão com primazia, né? E os educadores, eles adoram fazer livros, mas eles não dão a parte e o suporte necessário, principalmente quem trabalha com a educação. Legal, professora. Pedro, vamos pegar agora, para a gente fazer, como a ideia desse programa é pensar a questão do contraponto, vamos pensar esse contraponto seguinte. Acho que é interessante algumas coisas que a professora Emília trouxe para a gente. Daqui a pouco eu vou colocar alguns dados importantes sobre a gente fazer uma análise de alguns dados do governo federal, de algumas pesquisas sobre juventude, mas se eu te perguntasse para você, o que é ser jovem no Brasil hoje, Pedro? O que você falaria para mim? Isso varia muito do sua personalidade. O jovem hoje, ele tem uma difusão de caráter dos seus amigos e do que ele aprende com seus pais. Como muitos pais hoje não dão a educação necessária para os seus filhos, eles acabam abordando coisas que são banais, que os seus amigos acabam influenciando eles. Enquanto outros se focam totalmente no que se dizem certo, se apaixonam por estudar e outras coisas, acabando focando no seu futuro como adultos. Entendi, legal. Vanessa, o que você tem a falar pra gente sobre isso? Bom, em primeiro lugar, boa tarde. Eu vejo que a gente está passando por uma revolução informacional e isso tem atingido o jovem de diferentes maneiras, né? A professora colocou a questão do celular na sala de aula, eu também sou educadora, eu sei um pouco disso. Mas eu sei que hoje em dia, se a gente não envolver a tecnologia, se a gente não envolver o jovem de uma maneira criativa, a gente não vai conseguir a atenção desse jovem, né? E nesse sentido, a gente pode pensar também, aproveitando a fala aqui do colega, que realmente ser jovem hoje a gente está exposto a uma diversidade muito grande de pensamentos. Então, tem o jovem que é um pouco mais sério, tem o jovem que é um pouco mais descontraído, mas isso também fazia parte das outras gerações. Então, o que eu acho perigoso pensar em relação ao jovem agora é que seja uma geração de descerebrados, como muita gente coloca. Eu acho que o jovem não é isso. O jovem de hoje em dia, ele faz fanzine, ele faz rap, ele tem diversas manifestações culturais extremamente criativas. E ele, aliando essa criatividade a essa revolução informacional que eu falo, ele tem um poder muito grande e, muitas vezes, eu acho que ele não se apropria tanto disso no aspecto político. Mas ele é um jovem extremamente transformador, sim. Tá? Legal. Thales, conta pra gente um pouquinho sobre isso. É difícil, né? Assim, depois de tantas falas aí expressivas, né? Falar alguma coisa ainda a respeito disso, mas eu acho que eu concordo um pouco com a Vanessa quando a gente traz aí uma ideia, muitas vezes, né, de alienação do jovem, né, um entendimento, uma interpretação dessas novas gerações como se fossem alienadas, como se fossem, né, e eu acredito que o jovem, né, ser jovem é você ser fruto de um determinado contexto, né, de uma determinada condição que é colocada para você no seu desenvolvimento, na sua trajetória de vida, naquele período de vida de transformação, né, que você está, que nós acabamos chamando de juventude, né? Então, eu acho até que, assim, a questão juvenil, ela é muito mais racionalizada pelo adulto do que propriamente pelo jovem. O jovem, né? Ele vive a juventude sem pensar muito a respeito do que é ser jovem, né?
E aí cabe às outras, né, os outros segmentos, né, etários e tal, acabar muitas vezes organizando um pouco o conceito do que é ser jovem. A institucionalização, no sentido do... Eu acho que em relação à institucionalização, em relação ao próprio pensamento mais científico, mais sociológico, por exemplo, ou cultural, né, que envolve a questão da juventude. Muitas vezes, quem fala mais sobre juventude são os adultos e não os jovens. Né? Eu falo no sentido conceitual. Né? E eu acho que isso, muitas vezes, faz com que a gente tenha, no pensamento sobre o jovem, nas reflexões sobre juventude, uma visão que acaba sendo, muitas vezes, influenciada pelo conflito geracional que existe para se entender o jovem, né? E muito menos, talvez, por um entendimento do ouvir o jovem, o que ele pensa agora, né? O que ele está trazendo de sentimento, do agora, né? Dessa vida que ele está vivendo como jovem. Né? Então, acho que existe o conflito, às vezes, muitas vezes, eu acho que ele se dá por conta disso. Né? Há uma complexidade muito grande em relação a por exemplo, a questão da sexualidade, né? O entendimento sobre a sexualidade. Se a gente pegar os nossos avós, nossos bisavós, grande parte deles começaram a vida sexual também cedo. Né? Você tem pessoas mais antigas que tiveram o primeiro filho com 15 anos, que se casaram com 16, 17 anos. Só que o que acontece? Existia moralmente uma outra lógica vigente, que não é a mesma lógica que existe hoje. Existia uma forma de produção na sociedade que era diferente da que existe hoje. Portanto, as expectativas em relação a uma criança, a um adolescente, de trajetória de vida eram outras, né? Uma moça que tinha filho com 15, 16 anos, ela tinha um aparato familiar, né? Tinha uma visão em relação a isso, né? Ela já se casava muito cedo, então aquilo estava enquadrado dentro de uma lógica que era de normalidade. Hoje, a lógica é outra, né? A interpretação sobre ter um filho com 15 anos é outra. Então, acho que é legal entender esses fenômenos da maneira como eles acontecem, por que eles acontecem com mais cautela, para daí a gente começar a tirar conclusões mais macros, né? Sobre essas questões aí todas. Legal, Thales. E aproveitando o seu gancho, já passa a bola para vocês. Acho que é importante a gente só fazer uma conceituação de alguns elementos importantes sobre juventude. Existem algumas pesquisas que foram feitas a partir da década de 90, onde foi tentar fazer um levantamento sobre como era a juventude no Brasil, muito por influência da juventude espanhola, a juventude latino-americana. E aí, um dos conceitos que é interessante para a gente trazer para reflexão é que diz a lenda que depois da redemocratização do Brasil, existe um fenômeno chamado onda jovem, ou seja, ao término da ditadura, mais ou menos nos anos 80, houve um grande aumento de nascimento de crianças no Brasil. E com isso, não me lembro agora estatisticamente quanto seria, mas vamos imaginar que em alguns casos chegou de 30%, 40% a 50% do que eram as outras gerações. E vamos imaginar então, muita criança nasceu. Isso foi um primeiro momento. Aí começou as discussões, afinal de contas, o que é ser jovem? É um estado de espírito? Ser jovem é uma categoria social? O que é isso? E aí, nos últimos tempos, o que algumas pessoas estão tentando trazer para a discussão sobre a juventude, que eu acho que é importante para a gente refletir agora, é entender o jovem não só como um momento biológico, psicológico, cultural, mas entender ele como uma categoria social, na qual tudo isso está presente. Tem o seu aspecto físico, que com certeza mudou muito, o tamanho, né? Eles estão ficando maiores. Tem um aspecto, o cultural tem alguns elementos, depois a gente pode até trazer para uma reflexão maior. Mas tem uma coisa interessante que eu acho que muitas vezes nesse debate a gente fica meio patinando, na minha opinião, que é, quando a gente discute juventude, a gente discute ele no olhar do sujeito ou no olhar do objeto? O que eu quero dizer com isso? Eu acho que a sua fala é muito interessante para a gente pensar o que é sujeito e objeto. Muitas ações são pensadas para jovens, muitas vezes o jovem é tido como alguém que será assistido por um especialista, por alguém iluminado, vamos pensar assim. Aí tem a contrapartida, que é o protagonismo juvenil, que é um termo meio complicado, mas eu acho que é importante resgatar isso também. Só que, ao mesmo tempo, fala-se que o jovem tem que ter autonomia. Mas, peraí, como é que ele vai ter autonomia? Ele não trabalha. E assim, vamos pensar, no mundo adulto, acho que todo mundo está aqui que é adulto sabe, a primeira regra quando se torna adulto tem que pagar suas contas.
Então, assim, você tem alguém que paga suas contas. Ele não tem a casa própria, como algumas gerações era muito imprescindível. Eu lembro dos meus avós, o que era importante para um avô, para um pai deixar para o filho, era algo onde eles pudessem morar, independente que se fosse vender depois. E tem uma outra coisa que eu acho que também se assemelha um pouco do que vocês estão falando, é a identidade. Eu acho que talvez a gente também, um pouco do que vocês falaram desse conflito, é o conceito de ancestralidade. Será que ele está presente na juventude? Por que eu quero dizer isso? Talvez esses conflitos ou esses equívocos, Thales, sobre juventude se dê por conta dessa questão. Ou que é sujeito, ou que é objeto. E aí eu gostaria, nesse segundo bloco, que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Vamos começar com você, Thales. Eu acho que é bastante pertinente essa reflexão. Eu acredito que a questão da ancestralidade é um dos grandes nós que nós temos, né? Um dos grandes pontos de conflito mesmo. Assim, eu acho que a gente teve, ao longo dessas últimas décadas, um rompimento mesmo muito grande da relação das gerações mais experientes, para não dizer mais antigas, né? Com as novas gerações, com as gerações... Mas é verdade, é verdade. Não, é verdade. E a questão das próprias narrativas mesmo, né? Eu lembro que eu ainda tive um privilégio de morar num bairro periférico, né? E dividir uma família de nordestinos, meu pai e minha mãe são baianos, e do interior da Bahia. Então, assim, viveram na roça. Então, eu tive o privilégio de crescer ouvindo muitas histórias de vida. Exatamente, e fizeram parte de um processo migratório que tem a ver com toda uma questão histórica, né, de busca, né, de oportunidades, de mais oportunidades de emprego, de trabalho, enfim, e portanto em busca de uma melhor qualidade de vida que eles não conseguiam encontrar nos seus lugares de origem. E aí, isso para a minha formação de vida foi muito importante, e para eu entender da onde que eu vinha foi muito importante. Né? Entender que o porquê que eu morava, por exemplo, no extremo leste de São Paulo e não morava mais numa região central, né? Eu acho que esses detalhes, assim, de você saber o que veio antes de você, para daí isso fazer com que você se entenda melhor identitariamente, isso é uma coisa que eu acho que a gente foi perdendo muito ao longo dos tempos, né? E para mim a formação do sujeito, a formação do ser humano, ela passa necessariamente pela questão relacional com as gerações que vieram, né, antes dele. Eu acho que isso é algo fundamental e a gente precisa fomentar isso cada vez mais. Antes que a gente tenha novas gerações, eu acho que mais perdidas, mais deturpadas em relação ao seu papel, né, no mundo e tal. Bom, eu trabalho com grêmios estudantis, eu já fui gremista, vocês sabem disso muito bem, né? Porque já me orientaram. E o que eu vejo em relação a essa questão de sujeito e objeto, eu acompanho que muitas direções ainda têm a visão de que o jovem, quando se reúne para fazer algo, ele vai fazer bagunça, que ele é desordeiro, que ele vai causar problema. É o transgressor, né? É o transgressor. Ou tem o outro extremo, que muitas vezes tratam, no caso aí, os grêmios estudantis, como, com todo respeito aos escoteiros, mas assim, pensam que são os escoteirinhos da escola. Eles vão proteger, eles vão fiscalizar, amigos da escola, amiguinhos da escola. E muitas vezes acaba perdendo de vista que o jovem, mesmo não tendo a casa própria, mesmo não tendo não se sustentando, ele é sim sujeito da sua história, ele é sujeito da história da sociedade, ele é uma pessoa que tem poder, e especialmente se ele se reúne, e especialmente se ele age em grupo, né? Então, acho que a gente tem que refletir um pouco de não trazer as coisas prontas para os jovens, tanto no sentido de ele vai ser baderneiro, ou no sentido de ele vai ser o amiguinho da escola, ou qualquer coisa desse tipo, ou de qualquer outra instituição. Mas, assim, o jovem, ele precisa de voz, ele precisa de orientação, sim, porque sem orientação ele acaba
por inexperiência, por uma série de fatores, ele acaba tomando algumas decisões que podem ser prejudiciais, que podem ser equivocadas, mas ele precisa sim exercer o protagonismo dele, da idade dele, porque ele, até com isso ele é uma fonte de inovação, de coisas benéficas para a sociedade, tá? Legal. Pedro, você faz parte do Grêmio aqui da escola. Fala pra gente, como é que... Acho que é interessante, aquilo que você puder falar, é claro. Tirando a piadinha. Conta pra gente um pouquinho, porque tem uma crença de que diz que essa geração é alienada, né? Que é uma crença, tem várias teorias aí falando sobre isso. Mas eu sempre penso o seguinte, se vocês são alienados, como é que eu dou um celular na mão de vocês, em menos de meia hora, esse celular, eu consigo saber como ele funciona? Porque, para mim, alienado é aquele que está perdido no tempo. Então, já vamos pensar numa questão tecnológica. Como vocês são alienados, sendo que eu estou do lado seu agora, e agora há pouco no programa anterior eu estava do lado do Red, como conheço os outros, e sei que vocês têm batalhado para construir várias coisas interessantes aqui no BM. Então, acho que é interessante a gente... tudo bem que o problema é que a gente muitas vezes fala muito do jovem tentando trazer o saudosismo da minha juventude, querendo transpor para a juventude de vocês. Mas agora fala pra gente, que eu acho que é uma fala bem rica para esse processo do programa, como é que é ser jovem agora? Tipo, que está tentando... Tudo bem, tem os seus momentos que vão ter que ser direcionados, talvez pode ter alguns excessos, normal, todo mundo já passou por isso. Eu fui Grêmio dessa escola, como alguns que estão aqui também foram, também cometi equívocos. Mas como é mobilizar os alunos? Como é fazer parte do Grêmio? Não naquela coisa, é legal, oba-oba, mas tipo, como aqueles que vão ajudar a orientar, formar opinião. Conta um pouquinho pra gente disso. O jovem de hoje, ele só consegue fazer alguma coisa quando essa coisa causa interesse a ele. Sendo assim, o principal motivo de eu ter entrado para o Grêmio é querer despertar esse interesse em outros jovens, em ajudá-los e poder compartilhar desse sentimento com eles. Isso me faz bem, além do que você ganha amigos. E o que o jovem de hoje precisa são de amigos. Ele só consegue evoluir com companheiros. É isso. Legal. Professora Emília? Eu sou suspeita para falar, porque eu tive uma briga de foice durante muito tempo nessa escola para criar os grêmios desta escola. Esse grêmio que ele está aqui, eu havia já feito mais 2 grêmios que terminaram o seu mandato, e os diretores nunca têm muito interesse nisso, né? Agora, eu tenho assim projetos e os diretores dessa escola sempre me respeitaram muito. O problema não é a gestão, o problema são os funcionários. Eu travei batalhas aqui dentro este ano para que este Grêmio que está aí, constituído democraticamente, da forma legalmente, mais né? Ilegalmente, né? Democraticamente, legalmente, legitimamente, né? Legitimamente. Uhum. Só que briga de foice. Eu até discuti em altos berros com a diretora, porque os funcionários não querem Grêmio. Porque dá trabalho, tem que tomar conta. Eles não aceitam que o Grêmio tenha uma sala, porque são radicais, são arcaicos, são autoritários. E, para mim, eu vou dizer mais ainda, são meio delinquentes. Por quê? Por isso que eu digo, todos da educação deveriam ser professores, ou, pelo menos, ter pedagogia. Não se pega um funcionário qualquer e se coloca numa instituição de tamanha responsabilidade que é a escola. O aluno tem que ser, sim, protagonista. E eu levo o Grêmio a ferro e fogo. Muito brava. Mas não tomo atitude por eles. Eles são o protagonista da situação. Eles são o sujeito, né? Eles são os sujeitos. E eles têm que saber o que devem ou não devem fazer. E depois você vai largando. Mas não é uma questão simples. Quando se fala, quando se debate aqui, é muito bonito. Mas no dia a dia... A rotina, né? A rotina, o preconceito, o pré,
conceito destrói uma ideia. Tanto que eu tive que colocar as pessoas nos seus lugares e dizer, isto é um projeto pedagógico meu. Você sabe o que é um processo pedagógico? Você tem que acabar, você chega a humilhar uma pessoa porque ela diz que Grêmio é para fazer sexo. E o meu Grêmio não é isso. O meu Grêmio, quando eu digo, veja bem, não é uma atitude arbitrária ou militarista, né? Dizendo meu Grêmio, não. É a ideia da liberdade. É uma fala de professor, no sentido de carinho, no sentido de mediador, e a ideia né? de liberdade, a ideia de democracia. Eu vivi a repressão militar. Eu sei o que é não poder falar o que se pensa, o que se quer. Eles não são protagonistas, aqui no BM são. Eles, como você disse, eles não têm você disse que eles não têm... Que você falou do celular, comparou com o celular? Ah, não, que eu comentei que a questão, falam que eles são alienados, mas você pega um celular, você vai lá e... Eles são alienados, mas na cultura política. Porque nenhum deles passa fome. Nenhum deles deixa de estudar se quer. Eles estudam se quiserem. Inclusive, eles se ajudam, não é isso? Como a gente já presenciou aqui algumas vezes que eu vi na escola, eles se ajudam, né? Sim, agora, tem namoro? Tem, caramba, pra caramba tem namoro no Grêmio. Eles estão vivos. Né? Como eu, uma pessoa de 60 anos que vivi, que não podia nem pegar na mão, né? Uhum. Posso aceitar que eles namorem. Eu vivo dando bronca, tira a mão, para de beijar. Por quê? Então, você tem que acompanhar essa evolução. E não existe, gente. Não existe. Temos muito que brigar ainda. E vocês que são jovens, porque eu já tenho mais 3, 4, 5 anos de vida, e sei lá. Mas vocês que são jovens, têm uma luta pela frente. Né? Que é, de repente, fazer realmente essas coisas acontecerem de fato. Porque, só para terminar, para concluir, a maioria das escolas públicas tem Grêmio, só que a diretora que escolheu. É só porque aumenta o bônus. Foi uma questão de indicação, não sei se vocês sabem disso. Sim, faz parte dos critérios, aumenta o bônus do professor e do diretor. Bem, Van, antes de eu passar para você, a gente já está chegando no finalzinho, a gente já vai para as considerações finais. Não, tranquilo. Não, professor, acho que foi interessante porque você entrou exatamente no ponto que eu ia pedir para você falar, a questão da ditadura, que eu acho que essa mesa está muito interessante, que a gente tem 4 momentos históricos de juventude que dá para a gente fazer esse contraponto. Então eu vou pedir para vocês fazerem as considerações finais, aí você aproveita e 1 minutinho para cada um. Thales? Ok, eu gostaria de agradecer aí o convite, foi um meio convite, meio sacanagem positiva, sacanagem no bom sentido do Silverstone, porque foi meio que cair de paraquedas ao mesmo tempo. Também fui convidado para assistir o evento e acabei sendo convidado para falar no evento, mas queria agradecer por essa sua sacanagem, porque foi muito legal. Então foi prazeroso estar aqui nessa mesa, acompanhar esse processo. Desejo tudo de bom, boa sorte ao projeto, o Território da Galera. E o que eu deixaria de consideração tem a ver, eu acho que com um pensamento que faz parte, eu acho que do meu olhar sobre essas questões aí, sobre juventude, como que as juventudes estão sendo interpretadas, né? O jovem, ele vai ter cada vez mais qualidade como jovem no mundo quando os adultos forem mais adultos. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu acho que grande parte do problema que existe com as juventudes é porque os adultos estão em conflito de serem adultos. Portanto, esse conflito ele faz com que os jovens não tenham as referências do mundo que ele está se inserindo, ou que ele precisa ir se inserindo cada vez mais. Né? Essas referências elas estão abaladas, elas estão desestruturadas. Né? Então, é isso que faz com que muitas vezes o adulto não queira investir numa construção de responsabilidade do jovem, porque o jovem não nasce responsável, né? Ele aprende a ser responsável. E quem é que vai ensinar ele a ser responsável? São os adultos. Se os adultos não assumem essa responsabilidade, e assumir essa responsabilidade significa, entre outras coisas, ter a total consciência que pode dar merda, que vai dar errado em alguns momentos,
né? Mas tem que ter consciência disso e continuar se colocando como adulto e acreditando que esse ser mais jovem pode se desenvolver, né? Se isso não acontecer, dificilmente as juventudes sozinhas vão conseguir construir a sua responsabilidade, a sua identidade no mundo. Então, acho que isso é um ponto fundamental para ser pensado mesmo, sabe, como princípio mesmo de relações sociais no nosso país, no mundo, enfim. Obrigado. Bom, agora sim, considerando que a fala da professora me despertou, eu penso que é o seguinte, um dos grandes desafios que que a nossa geração encontra agora, é superar os ranços que o nosso país tem da ditadura. E esses ranços, eles estão muito presentes no sistema educacional e especialmente nas escolas, né? Então, acho que é um grande desafio para o jovem se organizar, se fazer ouvir e se colocar, não como as outras gerações se colocaram, mas de uma forma autêntica e da forma como ele acha que os problemas têm que ser abordados. Outra coisa que eu estou aqui me perguntando é um pouco assim, será que eu tenho que pensar em qual o mundo que eu quero deixar para o meu jovem ou qual o jovem que eu quero deixar para o meu mundo? Né? Acho que são umas coisas aí para a gente ter como parâmetro para a gente pensar mais para frente. Então, quero agradecer, estou muito honrada de estar aqui, muito feliz de revê-los, no caso dos dois, e muito feliz de conhecê-los, e a produção também, e fica o meu agradecimento. Obrigado. Pedro Henrique? Bom, primeiramente é uma honra estar aqui com vocês, e eu queria falar que o jovem, ele vai sempre ser uma coisa inconstante, ele vai poder mudar a qualquer momento, tanto sua opinião como sua forma física, e é isso. Legal, Pedro. Professora Emília? Bom, eu quero agradecer a todos a oportunidade de poder estar aqui com jovens, eu adoro jovens. A gente tenta fazer o nosso trabalho, tem muito a ser feito ainda, é evidente. Muita coisa, é como a nossa colega disse, o ranço da ditadura militar é evidente, até nas nossas pequenas atitudes. Tratamos um jovem delinquente como um animal. Temos medo de andar na rua pelos problemas que temos hoje na sociedade, de violência, de droga, e não fazemos nada, absolutamente nos encolhemos, nos enfiamos dentro de umas caixinhas, que são as nossas casas, e o mundo que se exploda. Esse é o pensamento da minha geração, das pessoas da minha idade, e mais velhos ainda, pior. Mais novos são aqueles que estão no protagonismo do dinheiro, a procura incessante da satisfação econômica, que eu acho que é o grande problema de tudo. O grande problema da nossa sociedade é o capitalismo selvagem, é o capitalismo que não leva a diretrizes de um respeito ao país, de amor à pátria, porque amor à pátria não é cantar o hino nacional e colocar a mão no peito como o militar faz, porque eles não amam a pátria, eles amam a severidade com que eles levam a própria população. Então, isso tudo na realidade, o que vocês têm que parar para pensar amanhã, né? E o quanto é enriquecedor trabalhar com o jovem. Né? Eles são malucos? São. Eles são doidos? São. Eles são irritantes? Muito irritantes. Mas vale a pena, tem né, que ser irritante. Não, mas vale a pena, né, professora? Justamente. Tá bom? E muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Bem, a gente está terminando então o território. Então, eu vou fazer uma coisa que eu não tinha feito no começo, então apresentando os convidados. Então, o Thales fez letras, né? Ainda não está atuando como professor, mas atuou durante muito tempo em projeto social. A Vanessa, a gente teve um contato com ela num projeto que a gente fazia parte, que era de formação de grêmios. Hoje ela é sociologia, né? Isso. Ela é socióloga, dá aula no Estado. O Pedro, que é um dos representantes aqui do Grêmio da escola, que deve fazer uma série de coisas legais. E a professora Emília, que é socióloga e historiadora. E, para terminar, eu gostaria de deixar uma reflexão. Eu não sou cantor, mas essa música ficou na cabeça para gravar esses dois programas.
Ele diz o seguinte: um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão. Sem querer eles me deram a chave que abre a porta dessa prisão. E tudo ficou tão claro, tão claro, tão claro para ver assim. Os sonhos de que podemos ser e os sonhos de que podemos viver. É só um trechinho da música do Engenheiros do Havaí, mas eu acho que ela tem muito a ver com isso que a gente está falando, né? Pensa nessa questão geracional. E, para terminar também, para a gente já instigar um próximo debate sobre esse assunto, duas informações importantes. O grande problema que se discute da juventude é que talvez a juventude de 10 anos atrás ele estava passando por dois processos. O primeiro era antecipação no mundo adulto, ou seja, se tornou pai aos 15 anos, ou seja, ele rompeu o período de juventude e entrou no mundo adulto. E o outro processo que é muito interessante, que foi a não mais busca do trabalho que os pais tinham. Não que os jovens não queriam trabalhar, mas eles percebiam que o pai trabalhou anos e anos num trabalho e, no final das contas, o que o pai ganhou? Lordose, escoliose, demências, uma série de coisas. E aí a juventude começou a questionar: não, eu não quero esse futuro para mim. Vou trabalhar 30 anos para uma empresa e depois, na hora de eu usufruir com meu filho, eu não vou ter condições físicas? Então, acho que é um elemento importante. E gostaria de agradecer a presença de todos. A gente vai ter outros elementos aí para a gente estar conversando, outros laboratórios de vídeo. E muito obrigado pela presença de todos. E em breve a gente vai ter outros trabalhos aí do Território da Galera. Uma boa noite para todos. Muito obrigado.